Prosseguindo na segunda parte da mensagem anterior, em que nós falamos sobre os novos céus e a nova terra, agora vou apenas fazer a leitura do texto aqui do livro de Apocalipse, começando no capítulo 21 e vai até o capítulo 22, fazendo pequenas explicações. Então, João, o apóstolo, na sua visão, ele disse: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Tabernáculo é a morada, a tenda, né, de Deus. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Não são ficções. São palavras fiéis e verdadeiras. O Senhor não mente. Disse-me ainda: Tudo está feito. Interessante, por isso que Jesus disse: Na casa de meu pai há muitas moradas. Já existe, está feito. E ele diz aqui: Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O alfa é a primeira letra do alfabeto e o ômega a última. Então, ele está dizendo aqui: eu sou a plenitude da revelação da palavra, da revelação escrita. E o princípio e o fim, eu sou aquele que criou todas as coisas. E vou, então, completar tudo segundo o meu propósito. E disse ainda: eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, ele será o meu filho. Olha, filho. Deus aqui já nos trata, o seu povo, como uma grande família. Ele é pai. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Agora, aqui começa a falar sobre a Nova Jerusalém, a cidade celestial que já expliquei anteriormente. Então vi um dos 7 anjos que tinham as 7 taças dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões. Aqui nessa versão diz portões, na outra diz porta. E junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara, e tinha 12.000 estádios, equivale a 2.200 quilômetros de largura, de comprimento. Interessante que ela é como um grande edifício de condomínio. A mesma largura, ela é quadrada na base e tem a mesma altura, né,
que os 2.200 quilômetros também de altura, essa cidade. Mediu também a sua muralha e tinha 144 côvados, aqui é a grossura, a espessura da muralha, cerca de 70 e tantos metros, para entrar ali no portão, pela medida humana que o anjo usava. A muralha é feita de jaspe e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, cada uma desses portões é feito com uma só pérola. Quer dizer, o portão enorme é como uma grande esfera, uma bola, né, uma grande esfera no formato e beleza de uma pérola. E ali entra então a porta, né? A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. A cidade não precisa do sol, nem da lua, para dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. E lhe trarão, isso é, os reis da terra, a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação, a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, isto é, aqueles que creram em Jesus Cristo e aceitaram Ele como Salvador. Então, ele continua dizendo aqui, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e de um lado e do outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Curioso, né? Mas então na eternidade não vai existir a morte. Mas por que então cura? Vai haver doença? Sim, entre as nações. Para quem está ressuscitado e glorificado, não haverá mais problema. Mas os que continuarão em estado naturais, mesmo não havendo a morte, porque não vão morrer, porque vão comer da árvore da vida. Assim como Adão e Eva no jardim do Éden tinham uma vida biológica, física, imortal, porque comiam da árvore da vida, e quando eles foram tirados do jardim do Éden e proibidos de tocar nessa árvore e comer, então eles passaram a morrer, e nós morremos. Quando o ser humano, no estado natural, voltar para essa terra perfeita, onde não existe mais a morte, é porque eles vão comer da árvore da vida. E se alguém fizer alguma coisa errada, não vai morrer, não vai ser castigado, mas ficará doente. E a folha da árvore da vida será, então, para remédio das nações. Então, e continua, as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, olha aí, como a morte. Nela estará o trono de Deus, dentro da cidade, e do Cordeiro, né? Na cidade não haverá mais maldição. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. E então já não haverá noite, e não precisarão da luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Isso na cidade. Agora, fora, continuará a terra um paraíso perfeito, sem sofrimentos, sem morte, mas o ser humano não perderá o seu livre-arbítrio e vai obedecer. Se cometer algum deslize, então ficará doente. E através dessa doença ele arrepende e
tomará então, ali vamos dizer assim, um chá da árvore, da folha da árvore da vida, e sarará, e evitará cometer outro deslize. Mas nós estaremos com o Senhor nesse grande condomínio de 1.200 quilômetros de largura quadrada e de 1.200 quilômetros, 2.200 quilômetros, aliás, de altura e largura. Ali tem o rio da árvore da vida. Basta ver, por exemplo, numa área, numa extensão de 2.200 quilômetros, um rio que nasce, dá para correr e se tornar grande, né? Podemos ver aqui como o Araguaia, que nasce lá no sul de Goiás e vai até o norte do Tocantins. Então, é uma extensão ainda maior do que isso dentro da cidade. Esta é a mensagem de esperança. Por isso, vamos continuar confiando, porque aqueles que creem herdarão essas coisas. Como diz o apóstolo Paulo, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem passou pelo pensamento, o coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam.